Aleluia. Pegue a sua Bíblia sem perda de tempo. Abra comigo no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, a partir do verso 1. Aleluia. Ageu, capítulo 1, verso 1. Quem achou diz amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E diz assim a palavra de Deus. Você que não achou pode acompanhar no telão. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes em vossas casas apaineladas, enquanto essa casa fica deserta. Ora, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais. Repita comigo: semeais muito e recolheis pouco. Fala para o irmão que está do seu lado: você semeia muito e colhe pouco. Prossigamos. Comeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo num saco furado. Repita comigo: o que recebe salário, recebe para guardar no saco furado. Fala para o irmão que está do seu lado: talvez o seu salário parece que está sendo guardado num bolso furado. Vem comigo. Aleluia. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu o dissipei com um assopro. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso retém os céus o teu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre os trigos, e sobre o vinho novo, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Fecha a Bíblia, põe na cadeira, curva a tua cabeça. Ó Deus de graça, de bondade, a tua palavra foi lida nesse lugar, ó Deus, a tua palavra foi declarada, a tua palavra foi liberada, Senhor, e há uma promessa sobre nós, de que ela nunca vai retornar vazia, mas ela vai cumprir um propósito, ela vai cumprir, Senhor, um objetivo em nós. Ela vai vir como semente, ó Pai, que vai cair em terra boa, e vai germinar, e vai crescer, e vai frutificar. Pai, que o nosso coração agora seja essa terra boa, aonde a tua palavra caia, e ela gere frutos em nós, para a glória do Senhor. Amém. Aleluia. Tome o seu assento, aplaudindo a Ele. Aleluia. E a palavra do Senhor vem trazendo aqui sobre o profeta Ageu, através do profeta Ageu, por intermédio desse homem de Deus, o profeta Ageu, um profeta que provavelmente nasceu no cativeiro, na terra de Babilônia, um profeta que nasceu provavelmente no período do exílio, aonde ali estavam muitos homens de Jerusalém, aonde estavam muitos homens de Judá. Esse homem que foi contemporâneo de Neemias, esse homem que andou junto com Esdras, esse homem que viveu e vivenciou a reedificação, o retorno, a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Esse homem que viu o povo recebendo a graça, o perdão, o livramento do cativeiro, 70 anos cativos. Fala para o irmão: e 70 anos cativos. Pergunta para ele aí: você está em cativeiro?
Pergunta para ele: quanto tempo você está cativo? E o povo querido tinha ido para o cativeiro na Babilônia, devido à sua desobediência. Quando Deus libertar o povo do Egito, e todos nós conhecemos a história de como Moisés, usado por Deus, arrancou o povo do Egito através da mão poderosa do Senhor, e através ali dos feitos de Deus, como Deus tirara o povo que 400 anos estava escravo no Egito, 400 anos vivendo debaixo de servidão, 400 anos vivendo debaixo de amargura, 400 anos vivendo debaixo de jugo, e jugo pesado, jugo de dores, jugo, querido, né, de chicotadas e chibatadas, 400 anos vivendo sem liberdade, 400 anos vivendo sem poder adorar a Deus, sem poder glorificar a Deus, sem poder cultuar a Deus. Queridos, a coisa mais valiosa que o homem tem é a sua fé. Fala para o irmão aí: o meu bem maior é Jesus Cristo no meu coração. Vivemos numa nação onde podemos adorar a Deus livremente. Vivemos numa nação onde podemos glorificar a Deus a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. Mas há lugares no mundo onde as pessoas não têm essa liberdade. Há lugares no mundo que confessar a Jesus como seu Salvador implica muitas vezes em ser morto, em sofrer perseguições, em sofrer sanções. O povo de Deus preso ali no Egito não podia adorar a Deus como deveria, não podia glorificar a Deus como deveria. Estavam sendo humilhados, estavam sendo massacrados por Faraó, estavam sendo ali explorados e com dores e gemidos, e a palavra do Senhor diz que os suspiros, as dores, os gemidos do povo subiram até os céus, e Deus trouxe ao povo libertação, e Deus trouxe ao povo livramento, e Deus trouxe ao povo, refrigério, porque o clamor do povo subiu. O teu clamor não fica aqui, querido, ele sobe diante de Deus, e há resposta de Deus sobre a sua vida. Deus levanta Moisés, arranca o povo do Egito, através de braço forte, através de mão estendida, e todos nós conhecemos a história, através das pragas, através ali daquelas 10 pragas, Deus faz com que o faraó seja humilhado, Deus faz com que faraó se curve, Deus faz com que faraó reconheça a grandeza de Deus, Deus faz com que faraó libere o povo. Deus abre o mar, e 40 anos o povo passa no deserto, devido à sua desobediência, devido à sua dureza de coração. 40 dias espiaram a terra prometida e voltaram dizendo: essa terra não é boa nada, essa terra é terra que devora os seus, essa terra é terra de gigantes. E Deus agora então faz com que o povo ande 40 anos no deserto, 40 anos no calor, 40 anos no frio, porque o deserto é assim, amado, é calor escaldante durante o dia e um frio tremendo à noite. Deserto é lugar, querido, de estreito, é a escola do Espírito Santo, porque no deserto o povo foi sustentado, no deserto o povo viu a mão que sustenta de Deus, experimentaram o maná, experimentaram tantas coisas. Talvez você está no deserto, é milagres que vão acontecer na sua vida, querido. Deus te sustenta no deserto. Fale para o irmão que está do seu lado: Deus me sustenta, te sustenta no deserto. Agora fala para ele assim: porém, deserto não é o meu lugar, e nem o seu, querido. Deserto é um lugar que a gente passa, mas nós temos que sair do outro lado. Deserto é onde é que o Senhor nos ensina, fala conosco, mas nós temos que atravessar. O deserto tem que acabar na sua vida, porque um dia o deserto acabou na vida daquele povo. E a Bíblia diz que entraram na terra de Canaã, e ali, queridos, se estabeleceram, conquistaram, avançaram, prosperaram, tomaram posses de heranças, tomaram posses de terras, tomaram posses de lugares. Uma terra boa, que manava leite e mel, uma terra de fato que era de bênção, uma terra que era de alegria. Até que um dia, passando de rei a rei, ali no período onde estava o rei Saul, o primeiro rei de Israel,
Depois de passar pelos juízes, depois de passar por Josué, quando Deus levanta Saul, e no segundo reinado de Davi, a arca do Senhor ainda estava nas tendas, chamado tabernáculo. Onde aquela tenda era montada e desmontada, aquele local onde a arca de Deus ficava, onde Moisés falava com Deus e depois falava com o povo, até naqueles dias, gerações depois, a arca estava no tabernáculo. E Davi fala: não é justo que eu more agora numa casa feita de madeiras, numa casa feita de pedras, e a arca do meu Deus fique agora em tendas. Farei casa, um templo, para que a arca do Senhor repouse e a glória do Senhor esteja naquele lugar. Deus se agrada da iniciativa de Davi, Deus se agrada da iniciativa do rei. Porém Davi era um homem de muitas guerras, porém Davi era um homem de muitas pelejas. Deus fala através do profeta Natan, fala: olha Davi, Deus se agradou da sua ideia, essa casa vai ser erguida, mas não vai ser você que vai construir, vai ser o seu filho. Então prepare todas as coisas, Davi, para que essa casa fique arrumada, para que esse templo fique preparado. E a Bíblia diz que Davi, quando recebe essa palavra, ele não se entristece, pelo contrário, ele se alegra, porque era uma confirmação de que o reino ia passar para gerações de Davi, de que a paz de Deus estaria com as gerações de Davi, de que a bênção de Deus estaria com os filhos de Davi. Querido, quando você se agrada em servir ao Senhor, a bênção de Deus alcança os seus filhos, os seus netos e as suas gerações. Vale a pena servir a Deus. O povo estava estabelecido, o povo estava firmado, o povo estava agora, prosperando. Todo mundo tinha suas propriedades, todo mundo tinha suas posses, todo mundo tinha o seu olival, todo mundo tinha a sua vinha, todo mundo tinha o seu recurso, todo mundo estava bem, instalado, prosperando. E Davi agora começa a fazer os preparativos para a casa do Senhor. E ele levanta uma oferta. Ele primeiro fala: não, eu vou fazer a minha oferta. E Davi, querido, reúne todos os homens e reúne toda a congregação. E a Bíblia diz que Davi, ele levanta do seu próprio bolso, do seu próprio patrimônio, 3.000 talentos de ouro. Ele ajunta 7.000 talentos de prata. Os príncipes levantam 5.000 talentos de ouro e 10.000 talentos de prata. A congregação começa a levantar, num total, querido, aí, só dos líderes, só dos chefes, para a construção dessa casa, é levantado 8.000 talentos de ouro. Você sabe o que é isso, amado? É 272.000 quilos de ouro, para fazer a casa do Senhor. Fala para o irmão: e só a oferta, quem tem? O povo estava prosperando, amado. O povo estava bem de situação, o povo estava crescendo com Deus, o povo estava tomando posse, conquistando. Eles levantaram 578.000 quilos de prata. Eles levantaram 612.000 quilos de bronze. Imagina como que foi essa casa, querida. Ela não foi construída de um dia para o outro. O templo de Salomão, o qual fora reproduzido agora nos nossos dias ali pela Igreja Universal, mas na sua versão original, querido, foi investido ali uma grande quantidade de ouro, uma grande quantidade de prata, uma grande quantidade de bronze, um grande tempo de serviço durante 7 anos. Fala para o irmão: 7 anos. Aquele povo que trabalhou. Ah, pastor, mas foi rápido, 7 anos. Mas olha só a quantidade de pessoas envolvidas. Salomão, querido, colocou 30.000 cortadores de madeira. Salomão levantou, querido, 70.000 carregadores de pedra. A obra ficou 7 anos, querido, com 80.000 lapidadores de pedra, 70.000 carregadores de pedra e madeira e 30.000 cortadores de madeira. A Bíblia diz que esse povo revezava em turnos de dias, para que o trabalho não parasse, para que o trabalho fosse constante. E ao cabo de 7 anos, amado, a casa ficou pronta. Imagine você um local todo coberto de ouro, imagine um local todo coberto de prata, imagine um local todo coberto de bronze, pedras preciosas, madeiras da melhor qualidade,
portas todas cobertas de ouro. Um lugar para adorar a Deus, porque para Deus tem que ser o melhor, amado. Fale para o irmão que está do seu lado aí, para Deus é o melhor. Mas o povo, quando entra e inaugura aquela casa, a Bíblia diz que quando Salomão se coloca no pórtico, ali no átrio, ele começa a orar e a glória de Deus vem, e fogo de Deus cai naquele lugar e consome o holocausto. A glória do Senhor, ela agora reside naquele lugar, ela agora mora naquele lugar. Os habitantes de Jerusalém tinham um lugar agora apropriado, adequado, aonde eles poderiam adorar a Deus, aonde eles poderiam buscar a Deus, aonde eles poderiam servir a Deus de todo o coração. Eles estavam na melhor fase da vida, eles estavam prosperando, eles estavam abençoados, e ele agora tinha o melhor local que poderia existir para se adorar a Deus. Eles tinham um templo amplo, grande, todo chique, todo cheio de coisas lindas. Na hora que eles conseguiram todas essas conquistas, que eles poderiam adorar a Deus de todo o coração, pegaram a fé deles, colocar dentro de uma caixinha de sapato, trancar na gaveta do guarda-roupa e jogar a chave fora. Porque quando as pessoas estão nas melhores fases das suas vidas, costumam pensar que não precisam de Deus. Quando as pessoas estão atravessando os melhores momentos da sua vida, se esquecem de Deus. Quando as pessoas estão prosperando, quando as pessoas estão bem nos seus lares, quando as pessoas estão bem nas suas casas, quando as pessoas estão com tantas igrejas disponíveis para que se congregue e se ouça a palavra do Senhor, viram as costas para Deus, preferem estar nos shoppings, preferem estar nos clubes, preferem estar nas festas, preferem estar em tantos lugares. O povo de Deus, quando poderiam adorar a Deus, quando poderiam cultuar a Deus, viraram as costas para o Senhor e foram seguir os deuses da moda, foram seguir e servir os deuses do momento, se dobraram após Astarote, serviram a Dagon, ofereceram seus filhos a Moloque, se curvaram diante de Baal e deixaram de servir a Deus. Isso foi desagradando o coração do Senhor. Isso foi entristecendo a Deus. Porque quando poderiam adorar a Deus de todo o seu coração, porque estavam seguros, porque estavam livres, porque estavam abençoados, porque não tinham preocupações no seu coração e poderiam dedicar-se a Deus, viraram as costas para Deus. Quantas pessoas, amados, nos momentos mais tranquilos da sua vida, quando tudo vai bem, quando a conta bancária está controlada, quando a casa está em paz, quando não há preocupação alguma, a não ser aquelas mínimas dos dia a dia. Quantas vezes nos ensoberbecemos, endurecemos o nosso coração e achamos que não precisamos de Deus, e vamos servir ao Deus do momento, ao Deus da moda. E gastamos todo o nosso tempo, e gastamos todo o nosso esforço, e gastamos toda a nossa energia com as coisas desse mundo. Nas academias, nos shoppings, nas festas. Mas não guardamos nada para Deus. Não guardamos nada para o Senhor. Às vezes eu pego lá e falo assim, fico vendo as pessoas, não vêm na casa do Senhor, mas estão nas baladas, estão nas noites, estão nas boates. O povo se esqueceu de Deus, querido, e começou a servir os deuses do momento, e começou a ir atrás dos deuses cujo os cananeus, o povo que Deus tirou da terra de Canaã, o povo que Deus tirou para que o povo de Deus tomasse posse daquela terra, os deuses que eles serviam, os deuses que eles adoravam, idolatravam, o povo de Deus agora começa a se envolver com essas coisas. E ano após ano Deus vai dando recado, e ano após ano Deus vai trazendo profeta, e ano após ano Deus vai trazendo sacerdotes, levitas, homens de Deus.
Até que um dia, querido, a desobediência foi tanta, até que um dia a desobediência subiu tanto diante de Deus, que Deus não tirou, não pesou a mão, não, Deus tirou a mão. Fala para o irmão, Deus não pesa a mão. Porque se Deus pesar a mão, amado, a gente vira poeira. Mas para nos ensinar, Deus tira a mão. Fala para o irmão, Deus tira a mão. E quando a mão do Senhor sai de sobre nós, e quando a mão do Senhor sai de sobre a nossa vida, os inimigos estão liberados para atacar. Os inimigos estão liberados para nos cercar. E quando Deus tira a mão de sobre o povo de Israel, os inimigos começam, a cercar o povo de Israel. Os inimigos primeiro levam cativo toda Israel e Samaria. E depois, alguns anos após, algumas gerações depois, é a vez de Jerusalém e Judá. E a Bíblia diz que vem o rei Nabucodonosor, cerca a cidade de Jerusalém e leva cativo todos. E aquele povo sai envergonhado, aquele povo sai chorando, aquele povo sai de cabeça baixa. O rei da época saiu com um anzol no nariz, igual um animal, humilhado, porque desobedeceu a Deus. Mas havia, queridos, uma promessa de Deus. Aquele povo agora se dirige para a Babilônia, uma terra distante, uma terra longínqua, e novamente não conseguem mais espaço para adorar a Deus, e novamente estão servindo como escravos, e novamente estão, querido, sendo subjugados, sendo torturados, e vivendo uma vida de sofrimento e clamor. Mas havia uma promessa de Deus, havia um tempo determinado, havia um tempo de resgate, havia um tempo determinado por Deus, 70 anos, e Deus iria trazer o povo de volta. E Deus iria libertar do cativeiro. E Deus iria quebrar os grilhões. Amado, deixa eu te falar um negócio. Talvez você está passando por um cativeiro. Há um tempo determinado por Deus. Esse cativeiro vai cair por terra. E vai ter libertação na sua vida. E o rei Nabucodonosor cai. E se levanta um tal de Ciro, que era amigo do povo de Deus. Fala para o irmão, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. E esse rei libera o povo. E uma grande comitiva vem. E uma grande comitiva, querido, chega diante do povo, do cativeiro para Jerusalém. E quando chegam, a Bíblia diz que estava tudo destruído. É isso que o inimigo faz, ele destrói. Estava tudo derrubado, estava tudo atrapalhado. A primeira coisa que Deus faz através da vida de Neemias é reerguer os muros, é construir de volta as muralhas, para que o povo pudesse se estabelecer, para que o povo pudesse estar ali novamente seguro na cidade de Jerusalém. Porém, depois que reergueram os muros, 16 anos ficaram lá e não reergueram a casa do Senhor. Fale para o irmão, e não reergueram a casa do Senhor. E aqui eu quero falar com você hoje, porque a casa de Deus hoje é o seu coração. Fala para o irmão, e é tempo de reerguer a casa do Senhor. Aqueles homens ficaram lá, amado, e cada um ocupado com as suas coisas, cada um correndo atrás dos seus próprios negócios, cada um correndo atrás dos seus próprios interesses, mas não havia prosperidade. Não havia crescimento, não havia melhora, não havia mudança. Parece que quanto mais se semeava, menos colhia. Parece que quanto mais se trabalhava, menos resultado tinha. Parece que quanto mais se sonhava, menos se realizava. Até que Deus levanta o profeta Ageu e fala assim, olha, sabe por que está acontecendo isso? Sabe por que não está havendo prosperidade? Sabe por que não está havendo crescimento? Sabe por que, amado, que muitas vezes a sua vida não sai do lugar? É porque a casa de Deus está precisando de ser reformada. A casa do Senhor precisa ser reerguida. Qual o lugar que Deus ocupa no teu coração, querido? Qual o lugar que Deus ocupa na sua vida? Qual o lugar que Deus ocupa nos seus compromissos?
Qual o lugar que Deus ocupa na sua agenda? Qual é a importância de Deus para você? Ou será que nós estamos conforme os habitantes de Jerusalém? Saímos do cativeiro, saímos da escravidão, porém não estamos ainda preocupados em reerguer a casa do Senhor, não estamos preocupados em reerguer aquilo que é o princípio de Deus em nós, estamos somente preocupados em correr atrás dos nossos próprios interesses. O que te trouxe aqui hoje, amado? Seja sincero com Deus. Você veio aqui para adorar a Deus? Ou você veio para ver se Deus te ajuda com alguma coisa? Você tem compromisso com Deus, amado? Ou na sua vida você serve ao Senhor se der? Não, se der eu vou. Se sobrar tempo eu ajudo. Se sobrar recurso eu oferto. Se sobrar recurso eu dizimo. Se sobrar tempo eu vou no culto. Se sobrar tempo, qual é a classificação que Deus está na sua vida? Deixa eu te falar um negócio, meu irmão. Levanta a mão direita aí, bem alto. Desce sobre as costas do irmão. Fala assim, não fica chateado com o pastor não. Faz um carinho aí. Fala assim, é pro seu bem. Deixa eu te falar um negócio, meu irmão. Deus não está precisando de sobras, não. Porque para Deus nós temos que fazer o melhor. Aí o povo começou a ficar ocupado demais para Deus. Quando se reunia, quando o sacerdote tentava reunir o povo, um falava, não, tem que arrumar minha casa, o outro falava, não, eu tenho que fazer um curso, o outro falava, não, eu tenho que fazer algo para minha família, o outro falava, não, eu tenho que fazer um trabalho aqui dobrado, eu tenho que dobrar o turno, o outro falava, não, eu tenho que fazer isso e aquilo, e ninguém tinha tempo para Deus, e ninguém tinha o coração voltado para a casa de Deus. Aí a Bíblia diz que o profeta se levanta e fala assim, olha, é por isso que vocês estão semeando muito, mas estão colhendo pouco. É por isso que vocês estão comendo, mas não estão sendo saciados. É por isso que vocês têm sonhado e não tem acontecido. É por isso que vocês têm pegado o salário. Quem já teve essa sensação, amado, parece que o bolso está furado, nunca sobra, nunca dá. Quando o salário, o salário vem no dia 1º, quando dá no dia 15, já não tem mais nada. E o que recebe salário, recebe para pôr num saco furado. Aí o profeta fala, sabe por quê? Porque cada um de vocês está ocupado demais para Deus. E o profeta propõe algo diferente. Eles falam assim, olha, anime o coração, sobe no monte, corta madeira, vamos edificar a casa do Senhor, e vocês vão ver a diferença. Há uma diferença para aqueles que se preocupam com Deus, querido. Há uma diferença na sua vida, quando você considera Deus e fala assim, eu vou adorar o Senhor, eu vou edificar um altar no meu coração, eu vou servir a Deus com alegria. Há uma diferença de Deus para você. Porque aí você semeia muito e colhe muito. Porque aí, amado, você se alimenta e se farta. Porque aí você, querido, recebe o teu salário e o bolso não está furado. Porque aí você vai ter prosperidade na sua vida. E o povo dá ouvidos para o profeta Ageu. E o sumo sacerdote Josadaque, Zorobabel, ele fica animado ali, faz uma pregação, e o povo se levanta, e todos vão ali reconstruir a casa de Deus. Cortam madeira, trazem ali pedras do monte, reedificam, fazem um reboco. Só que o povo estava pobre. Fala para o irmão, o povo estava pobre. Estava pensando, ninguém tinha ouro, e ninguém tinha prata. Quando acabaram a casa de reformaram com o que deram. Onde a madeira era coberta com ouro, ficou coberta com nada. Onde o altar era coberto com ouro,
ficou coberto só com pedra. Aonde era de bronze, ficou sem bronze. Mas a casa foi pronta e terminada, concluíram a obra. Fizeram o melhor que eles podiam. Fala para o irmão, e fizeram o melhor que podiam. Deus não quer que você faça o melhor que os outros. Não, Deus quer que você faça o melhor que você pode. Quem está me entendendo aqui, ama? Lá na sua casa, faça o melhor que você pode. Lá no seu trabalho, faça o melhor que você pode. No seu relacionamento, faça o melhor que você pode. Com seus pais, faça o melhor que você pode. E quando terminaram a casa e fizeram, foram fazer o culto inaugural, foram fazer a festa, tinha uma turma lá que estava chorando. Tinha uma turma de velhinhos lá, de bengala. Tinha uma turma lá, que já estava quase fazendo um século, que começaram a chorar. Porque eles olhavam para aquela casa, e quando se lembravam daquela primeira, construída com ouro, com prata, com pedras preciosas, ele fala, não, essa aí não é nada. Nós nunca vamos ter um templo conforme nós tínhamos. Nós nunca vamos ter de volta aquilo que vivemos. Nós nunca vamos experimentar a presença de Deus como nós experimentamos. Nós nunca vamos ser felizes como nós fomos. E outros olhavam para eles, uns olhavam para os outros e diziam assim, por que nós fomos fazer isso? Por que nós fomos brincar com Deus? Por que nós fomos ser desobedientes? Olha só, essa casa, isso não é casa, isso é uma tapeira perto daquilo que era. E talvez você está assim, lembrando de algumas coisas do passado, olhando hoje, falando, não, mas nunca vou viver aquilo que eu vivi. Eu nunca vou experimentar nada melhor. Talvez, amado, a sua vida entrou num cativeiro. Talvez as coisas tenham se complicado na sua vida. E quando você olha e tenta reerguer, parece que já não há mais recursos, parece que já não há mais jeito, parece que já não há mais maneiras. Talvez você tenha falado assim, pastor, eu já tentei de tudo para me reerguer, eu já tentei de tudo para dar a volta por cima, mas tudo que eu faço fica parecendo remendos, porque não é mais igual era antes. Eu já não tenho mais condições. Mas olha o que a palavra de Deus diz no capítulo 2. Aleluia. Versículo 4. Ora, esforça-te, Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Deus manda te dizer, não desanima não, trabalha, porque Ele é contigo. Se esforça. Fala para o irmão aí, se esforça, meu irmão. Levanta a mão, põe no ombro dele aí, chacoalha ele aí, chacoalha, deixa ele nervoso. Fala, se esforça. Talvez você tenha olhado a situação e fala, não dá mais. Já não está bonito mais como era antes. Já não está mais como era antes. A alegria já não é mais como era antes. A graça já não é mais como era antes. A prosperidade já não é mais como era antes. Talvez coisas aconteceram e o inimigo saqueou a sua vida, conforme os inimigos saquearam a casa de Deus. Talvez você pense que não tem jeito mais. Deixa eu te falar um negócio, Deus manda te dizer, faça o melhor, faça o que for possível. Porque o impossível Ele fará na sua vida. Não desanima não. Levanta a cabeça. Talvez eu trouxe andar de carro zero. Agora está num carrinho mais velho, não desanima não, levanta a cabeça. Talvez outra hora estava tudo ajustado, arrumado, agora está tudo atrapalhado, não desanima não, levanta a cabeça. Faz o melhor, faça o teu melhor. Talvez você fala, pastor, mas eu já não tenho mais recursos. Deus tem uma palavra para você hoje. Essa é a minha aliança, verso 5, que fiz com vocês.
quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 6, ainda uma vez, dentro de pouco, abalarei os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e abalarei todas as nações, e o desejado das nações virá, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Vai encher de glória. Vai encher de glória. Talvez você olhe para você e fala assim, mas que casinha mais ou menos. Talvez você já fez tanta coisa errada. Talvez você já fez tantas escolhas erradas. Talvez você já está sendo levado para o cativeiro. Talvez você já está no cativeiro, não consegue sair. Mas há uma ordem de Deus. Sai daí, venha. Porque a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Maior do que da primeira. Olha só, verso 8. Aí você fala, pastor, eu não tenho mais recurso, não tenho mais recurso na minha vida. Olha o verso 8 aí, ó. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que Deus está falando aqui? Que na mão dele está todo o recurso necessário. Fale para o irmão, e na mão de Deus está todo o recurso necessário. O recurso necessário para tirar o teu filho dessa situação. O recurso necessário para mudar o pensamento do teu marido. O recurso necessário para mudar o pensamento da tua esposa. O recurso necessário, querido, porque quando fala recurso, a gente pensa só em ouro, só em prata. Mas o que Deus está falando aqui, amado? Que nas mãos dele está todo o recurso necessário. Ele é dono do recurso. E se os seus recursos acabaram, confia nele, porque os deles não se acabam. A fonte de recurso em Deus é inesgotável. Porque a glória da primeira casa era ouro e prata. Fala para o irmão, é a glória da primeira casa era ouro e prata. Sabe o que isso espelha, mano? A nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa arrogância, a nossa soberba de achar que tudo se resolve com o ouro e com a prata. É verdade que o ouro e a prata pode comprar muita coisa. Mas não tem ouro e não tem prata que arranque uma pessoa das drogas. Não tem ouro e não tem prata que faz um marido voltar para casa. Não tem ouro e não tem prata que traz alegria no lar. Porque eu conheço um punhado de gente que tem muito ouro e muita prata, mas tem filho suicidando, tem marido indo embora. Porque o ouro e a prata muitas vezes espelha a nossa arrogância. E agora está lá a segunda casa, rebocada de barro. A primeira era toda de ouro. Está lá a segunda casa, coitadinha, né? Toda tortinha. Fizeram o melhor que podia. Está lá a segunda casa, que já não era mais a primeira. E lá no capítulo 2, depois você lê lá no início do capítulo 2, o profeta fala assim, olha, quem de vós que viu a primeira casa na sua glória e olha para essa e não tem essa como nada? Não leva fé, acha que não vai dar certo. Talvez as pessoas estão olhando para você e não estão dando nada por você, e estão dizendo que não vai dar certo, e estão desacreditando de você, e desistiram de você. Deixa eu te falar um negócio, Deus não desiste de você, querido. Mas talvez você está achando que não vai viver nunca mais o que viveu. E o profeta vem e libera uma palavra, aleluia, e é para a sua vida. Verso 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos.
Porque a glória da segunda casa não era o ouro. A glória da segunda casa não era a prata. A glória daquela casa era a presença de Deus. E a presença de Deus vai encher todo o seu coração, querido. E você vai ver a glória da segunda casa no seu casamento, e você vai ver a glória da segunda casa no seu ministério, e você vai ver a glória da segunda casa nas tuas finanças, e você vai ver a glória da segunda casa nas tuas famílias, porque, querido, não importa o que você viveu até hoje, o melhor de Deus está por vir sobre a sua vida. Quem quer experimentar o melhor de Deus? Fala para o irmão que está do seu lado, você quer? Então construa a casa. Pastor, mas eu não estou conseguindo orar. Pastor, eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Pastor, eu não consigo. Eu marco para vir no culto, mas acontece um tanto de coisa. Não, irmão, persevera. Esforçai-vos. Trabalhai. Edifique a casa. Porque Deus não quer que você fique nessa de plantar e não colher. Porque aquele que lança semente, ele tem sonhos. Aquele que lança semente, ele tem projetos. Aquele que lança semente, ele quer colher, querido. Uns colhem a 30, outros colhem a 60, outros colhem a 100 por um. Deus não quer que você lance a semente e não colha nada. Esse ano ainda está na metade. Mas se você colocar a palavra de Deus no seu coração, ainda esse ano você vai semear e vai colher na presença de Deus, querido. Porque Deus quer investir em você. Fala para o irmão, Deus quer investir na sua vida. Quantos querem receber esse investimento? E Ele tem recurso, amado. Ele tem recurso. Você tem sonho de fazer uma faculdade? Ele tem recurso. Você tem sonho de viver um casamento abençoado? Ele tem recurso. Você tem sonho de ter a sua casa? Ele tem recurso. Você tem sonho de adquirir, seja lá o que for? Ele tem recurso. Mas amada, aprenda uma coisa. A bênção não é para você ficar correndo atrás dela. Porque aquele que fica correndo atrás de bênção é esse que semeia e não colhe. Mas quando nós aprendermos a dar o valor devido ao abençoador, quando nós aprendermos a estar na presença de Deus, quando nós aprendermos a edificar a casa de Deus em nós, quando nós aprendermos a buscar a Deus de todo o coração, quando nós aprendermos a valorizar a obra de Deus, quando nós aprendermos a obedecer a Deus, querido, as bênçãos virão e te alcançarão. Fala para o irmão, as bênçãos vão te alcançar, meu irmão. E você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Não importa o que você viveu. Fala para o irmão que está do seu lado. Não importa o que você viveu. Assim, ó, o que passou, faz assim, ó, passou. O melhor de Deus está por vir na sua vida. Pastor, mas o que eu vivi foi bom demais. Então se alegra, porque o melhor está por vir na sua vida. Porque as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Mas nós precisamos mudar isso. De parar um pouco, de preocupar demais com a gente. E preocupar em servir a Deus. Porque Ele se preocupa com nós. E Ele tem recurso para te ajudar. Quando os seus recursos se acabarem. Talvez você já tentou tanto com esse filho, talvez você já tentou tanto com esse marido. Talvez você já tentou tanto com a sua vida em tantas áreas. Lembre-se que os recursos do Senhor nunca se acabam. Mas é necessário edificar a casa. Coloque a mão sobre o seu coração.